Mas agora quero que vocês acompanhem o nosso assunto dessa semana com a doutora Gisele Kravchuk, que é especialista em previdência privada. Aliás, hoje nós vamos falar aqui sobre o Senado Federal aprovou e um reajuste de 7,72%, né, das aposentadorias e as pensões da Previdência Social acima de um salário mínimo. Mas a medida provisória também acaba com o fator previdenciário. E para esclarecer melhor este assunto, eu recebo aqui a doutora Gisele Kravchuk. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Esse fim do fator previdenciário, o que muda para os aposentados no país? Na verdade, a lei ainda está aguardando a aprovação do Lula. Se ele decidir vetar, pode ser que isso não passe a valer efetivamente, ou seja, as regras podem continuar como estão. Tudo vai depender da posição do presidente, né? Então, foi aprovado já pela Câmara dos Deputados e pelo Senado o fim do fator previdenciário. As aposentadorias vão ter o cálculo com base nas 80% maiores contribuições do segurado, mas não vai ter mais o diminuidor que seria o fator previdenciário, que leva em consideração a idade que a pessoa tem e o tempo de contribuição que ela já teve para o INSS. Esse fator, em regra, ele diminuía o valor dos benefícios, principalmente para quem se aposentava mais cedo, né? Então, se o presidente resolver aceitar essa lei que já foi aprovada pelo Congresso Nacional, pelo Senado e pela Câmara, vai passar a valer o fim do fator a partir de janeiro de 2011. Se o presidente vetar, a regra continua como está, né? E daí os benefícios vão continuar tendo aplicação do fator e a diminuição que ele costuma fazer nas aposentadorias. Quer dizer, esse fator previdenciário, no caso, ele aumentaria a exigência de idade para as pessoas se aposentarem? Uma pessoa poderia se aposentar, por exemplo, com 42 anos, com essa alteração? Ou ainda vale aquela regra? Não, o que aconteceu foi assim, em 98, o governo tentou criar uma regra que estabelecesse idade mínima para as aposentadorias. Então, eles não queriam conceder aposentadoria para quem fosse, quando mulher, maior de 55 e quando homem menor de 55 Sim. ou menor de 60. Isso não passou no Congresso Nacional. E eles criaram em 99 o fator previdenciário, que é uma fórmula que leva em consideração a idade e o tempo de contribuição da pessoa e diminui o valor do benefício. Ele não impede que a pessoa se aposente. Então, uma vez que um homem complete 35 anos de contribuição, independente da idade que ele tenha, ele pode se aposentar. E a mulher, quando completa 30 anos de contribuição, independente da idade, ela vai poder se aposentar. O que acontece é que essa aposentadoria é num valor um pouco menor do que deveria ser, do que a média das contribuições que ela fez para o INSS. Por quê? Porque o INSS considera que, como vai pagar mais tempo, ele diminui o valor do benefício, né? Isso é o fator previdenciário, é um índice Sim. que é aplicado sobre a média das contribuições e que vai interferir, geralmente, diminuindo o valor do benefício a ser pago pelo INSS. O que o Senado e o que a Câmara de Deputados aprovou foi o fim do fator. Ele deixa de existir certo. A partir de janeiro de 2011. Os benefícios concedidos já com o fator não vão ser alterados administrativamente. A única forma de a pessoa conseguir essa alteração seria através da Justiça. O INSS não vai revisar os benefícios. E por isso que é importante que quem está em vias de se aposentar, quem requereu o benefício, ou que já está implementando a idade ou o tempo de contribuição até o final do ano, que para casos de aposentadoria por tempo de contribuição, que ele aguarde essa manifestação do Lula, porque se houver uma manifestação favorável, essas aposentadorias concedidas até janeiro de 2011 vão ter aplicação do fator. Somente a partir de janeiro é que ele deixaria de existir. Então, mesmo quem se aposentar, se essa lei valer, mesmo quem se aposentar até janeiro, vai ter o fator aplicado. Então, é importante que as pessoas aguardem, para quem for se aposentar por tempo de contribuição, que aguarde a manifestação do presidente sobre o veto ou não dessa lei que foi aprovada pelo Senado. E muita gente tem dúvidas em casa, pensando assim, mas houve um reajuste no começo do ano para o aposentado, né, que ganha o salário mínimo. Eu acho que foi 6, alguma coisa mais ou menos, né? Isso mesmo. E esse reajuste agora aprovado pelo Senado, que o presidente ainda não sancionou, não sabe se ele vai vetar ou vai sancionar, é de 7,72% para quem ganha
acima do salário mínimo, né, doutora? Isso mesmo. E esse reajuste vai valer retroativamente. Então, ele vale desde a data base do reajuste, né? Então, as pessoas vão receber essa diferençazinha e ele vale daqui para frente também. O presidente tem se manifestado favorável a esse reajuste, né? Ele não foi o que ele queria que fosse aprovado, mas já que foi, ele não tem se manifestado muito com relação a vetar o reajuste em si. Mas ele já sinalizou o possível veto do fator previdenciário, mesmo só valendo a partir de 2011, então não teria interferência direta no governo dele, né? Mas ele já sinalizou que provavelmente vai vetar a aplicação do fator. Mas, de qualquer forma, quem está requerendo benefício é melhor que aguarde para evitar que tenha que depois entrar na justiça se a lei passar, né? Na verdade, o presidente vai ter um prazo, né, para colocar a lei. Ele tem se manifestado em reportagens que provavelmente até quarta, acho que até o final da semana, ele deve se manifestar sobre o veto ou não dessa lei. Que tipo, doutora, para a gente finalizar, de orientação que a senhora poderia repassar para as pessoas que ainda têm dúvidas em relação a esse reajuste de 7,72%, o que pode aumentar, o fim do fator previdenciário? É importante que as pessoas sempre procurem um advogado, especialista na área, para que possam tirar essas dúvidas, né? Então, numa consulta simples, você pode levar o seu caso específico e tirar as dúvidas, inclusive antes de requerer o benefício. Essa consultoria previdenciária não é o ingresso da ação, mas é uma consultoria previdenciária pré-aposentadoria, é um serviço que a gente tem prestado muito e que orienta e garante que o segurado receba do INSS o melhor benefício, porque às vezes por diferença de um mês, até de dias ou de um ano de contribuição, o benefício pode variar até 30% de valor. Então, são pequenos detalhes que podem fazer com que o benefício seja bem maior. É importante que a pessoa, antes de exercer o direito de se aposentar, que ela verifique, pode até requerer no INSS, mas que com a carta de concessão, antes de sacar o benefício, antes de tornar o benefício finalizado, antes de fazer o saque, ela procure alguém que possa orientar de forma clara para ter certeza que ela está recebendo o melhor benefício possível dentro das contribuições que ela fez, né? Doutora Gisela, obrigado mais uma vez, né? Tirando as dúvidas aqui dos nossos telespectadores. Você pode participar aqui também do Revista. Tem alguma dúvida em relação à área de Previdência? Pode acessar o nosso endereço eletrônico, revista@tvbv.com.br. Doutora, obrigado. Uma ótima semana.